Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar então mais um treinamento ao vivo. Meu nome é Leonardo, eu faço parte da equipe de marketing da Dimensional e hoje nós temos aí a participação da Stack, né? O tema do webinar de hoje é Ambiente Conectado, como trabalhar e vender automação residencial. O palestrante é o Henrique Vicens, ele que é chefe de produtos sênior na Stack, né? Então, caso vocês tenham aí alguma pergunta, vocês podem enviar aí pelo chat, que após a apresentação do Henrique, a gente vai reservar um tempinho para respondê-las, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Bom, novamente, boa tarde a todos. Vamos falar hoje de um assunto bem legal, bem atual, né? Muita gente acha que é um assunto futuro, uma coisa do futuro, mas na realidade é um assunto muito atual, que é a automação residencial. Então, a gente vai ter uma agenda hoje bem completinha para falar de automação residencial. E, é claro, vamos falar do portfólio da Stack, mas mais do que isso, eu acho que o intuito hoje dessa apresentação, o intuito desse webinar, é a gente, na realidade, entender um pouquinho melhor o que é automação residencial. Porque, como o título diz, né, a gente está aqui para mostrar para vocês como trabalhar e como vender a automação residencial. E, para mim, o caminho disso é muito simples. Para você trabalhar e para você vender, para você convencer, seja o seu cliente final, seja um instalador, seja um eletricista, eu sei que a gente está com um público diverso aí hoje, mas para você convencer alguém a ter essa facilidade dentro de casa, você primeiro precisa entender aquilo que você está vendendo, né? Entender aquilo que você está vendendo como produto ou ainda mais como serviço, né? Então, essa é a nossa ideia hoje, tá bom? A gente tem uma agenda de conteúdo aqui, então a gente vai primeiro iniciar explicando um pouquinho, né, falando o que é automação residencial, depois falando o que faz a automação residencial, para mim a parte mais importante da apresentação, que é a gente compreender efetivamente o que a automação residencial faz, né, o que ela tem de diferente. Entender um pouquinho do mercado, né, como é que esse mercado caminha, principalmente aqui no Brasil, e depois falar, aí sim entrar aí no sistema da Stack, né, no nosso sistema de automação residencial, que a gente chama de Stack Ambiente Conectado, falar um pouquinho da linha de produtos, e depois a gente fechar aí toda a ideia com o tema da apresentação, que é como a gente vende automação residencial para o consumidor final, né, como que a gente transmite aí esse produto para o consumidor final, tá? Bom, sem esquecer, antes de eu começar aqui a nossa apresentação, gostaria de agradecer a Dimensional e todo o Grupo Sonepar por esse espaço que está liberando aqui para a gente, para essa parceria. A Stack, que é uma grande parceira já de muito tempo da Dimensional, e eu não coloquei uma apresentação institucional aqui, porque eu sei que a maioria de vocês, se não todos, deve conhecer a Stack, mas me sinto na obrigação de, antes de começar a apresentação, falar um pouquinho da Stack, né? A Stack, que é uma empresa que trabalha aí com material para infraestrutura elétrica, desde a parte de proteção até plugs e tomadas industriais, e também no mercado de acabamento elétrico. E a Stack, que faz parte do grupo Schneider Electric, né? Eu não sei se todos sabem disso, mas a Stack é uma empresa que compõe o grupo da Schneider Electric. Então, somos empresas quase que irmãs. Na verdade, eu diria que a Schneider é a nossa mãe e a Stack faz parte aí, então, desse grupo. Tá bom, pessoal? E aí, a Stack, além de todo o mercado de infraestrutura elétrica, que a gente já trabalha há muitos anos, há praticamente 50 anos nesse mercado, né? Agora começa a colocar suas mãos, a colocar sua força aí no mercado de automação residencial, porque a gente entende que é um mercado que já é atual e ele vai se perpetuar cada vez mais. Vez mais a gente vai enxergar a automação residencial no nosso mercado e no mundo como um todo. Tá bom? Bom, dito isso, vamos começar aí a apresentação. Se vocês ficarem com dúvidas, vocês podem colocando no chat aí, o Leonardo vai nos auxiliar. No final da apresentação, eu respondo todas as dúvidas, tá bom? Vamos lá então, pessoal. O Leonardo já me apresentou, mas eu vou fazer uma breve introdução aqui, tá? Eu sou chefe de produtos aqui na Stack. Eu comando a linha eu faço a gestão, né, da linha de automação residencial há 3 anos aqui na empresa. Eu já trabalho com automação residencial há mais de 5 anos, então eu já vim desse mercado de automação residencial e trabalho com desenvolvimento de produtos há mais de 10 anos, tá? Eu sou formado em administração de empresas e tenho aí a especialização em mercado de consumo e varejo.
Bom, dito isso, vamos entrar finalmente aí no tema da apresentação e a gente começar a entender um pouquinho essa história de automação residencial, né? O que é automação residencial? É importante frisar no residencial, porque eu sei, vocês devem saber também, que existem diversos tipos de automação. A gente tem automação predial, automação industrial. Aqui hoje a gente vai focar na automação residencial, que na realidade não é tão residencial assim. Ela pode ser aplicada para ambientes comerciais, ela pode ser aplicada para ambientes corporativos, por exemplo, mas eu digo que a automação que a gente chama de residencial, ela é sempre da porta para dentro. Então, da porta para dentro de casa, da porta para dentro do escritório, da porta para dentro da loja. Fora da porta para fora, aí a gente começa a falar em automação industrial, em automação predial, aí em outros tipos de automação, tá bom? E aí, eu acho que o primeiro slide é o que traz a definição aí do que é automação residencial. Essa que é uma definição que é dada pelo Instituto de Automação Residencial Brasileiro e diz que automação residencial é o conjunto de dispositivos que, atrelados a um sistema, visam atender às necessidades das pessoas. Como a gente está falando de automação residencial, eu falo que são as necessidades domésticas das pessoas. E o que são as necessidades domésticas das pessoas? Bom, eu vou até pegar o meu cursor aqui, meu apontador. Basicamente, eu estou falando de 4 principais necessidades. Eu estou falando de trazer mais conforto para a vida do meu cliente. Eu estou falando em trazer uma maior segurança, uma melhor comunicação, entre os dispositivos, entre o ambiente e o usuário que está ali, né? E, finalmente, uma maior e uma melhor gestão energética, ou seja, com dispositivos inteligentes, você consegue mensurar de uma forma mais precisa, né, quais os seus gastos energéticos, quais os seus gastos com energia, para não ter nenhuma surpresa ali no final do mês na conta de luz, tá certo? E aí, como que funciona isso, né? Basicamente, a gente vai se aprofundar um pouquinho melhor falando como que funciona esse sistema propriamente falando, mas só para vocês entenderem, né? O que é esse conjunto de dispositivos e sistemas que visa atender essas 4 necessidades que eu falei para vocês? Basicamente, os dispositivos são os produtos que nós vendemos, os produtos que nós fabricamos aqui no Stack. Então, a gente está falando desde lâmpadas até fechaduras, interruptores, câmeras e por aí vai. E esses dispositivos, através de um sistema de nuvem, que nós vamos falar a seguir, se comunicam com um sistema, que no caso da Stack é o nosso aplicativo Stack Ambiente Conectado. Mas, basicamente, isso vale para qualquer automação residencial, tá? Você tem aí dispositivos atrelados a um sistema para satisfazer necessidades das pessoas. Esse primeiro slide aqui, essa primeira parte da apresentação, ela é muito teórica, né? Ela fala que eu vou ter os meus dispositivos atrelados a um sistema e isso vai satisfazer a necessidade das pessoas, né? Mas ele não explica efetivamente como eu vou fazer isso, né? O que um dispositivo de automação faz que um dispositivo que não é inteligente não faz, né? O que um dispositivo inteligente faz que um dispositivo convencional não faz, né? Como é que eu vou agregar mais conforto, mais segurança na vida aí do meu cliente, né? Então, eu acho que essa segunda parte é ainda mais importante do que essa primeira definição, que é quando a gente fala aí das principais características da automação, é aquilo que eu estava falando, né? O que diferencia um dispositivo inteligente de um dispositivo convencional? Então, a primeira característica, das 3 principais características da automação, é a operação dos dispositivos à distância. Ou seja, você consegue administrar a sua casa, o seu escritório, a sua loja, de qualquer lugar do mundo. Uma vez que você fez as instalações e as conexões corretamente, você pode estar fora de casa, você pode estar fora do seu estado, fora do seu país, e você vai conseguir, ainda assim, numa fração de segundo, ter o controle ali de toda a iluminação, de todo o monitoramento da sua casa, de toda a parte elétrica da sua casa, tá bom? Como que essa operação ela é passível de ser feita, né? Ou através de smartphone e tablet, pelo próprio aplicativo Stack Ambiente Conectado, ou através de comandos de voz, a partir das assistentes virtuais, que mais para frente vamos nos aprofundar também. A segunda das principais características da automação é a programação de dispositivos, ou seja, é a sua casa funcionando de maneira independente, a sua casa funcionando sozinha. Agora eu não preciso nem mais entrar ali no meu aplicativo
e apertar um botão para acender ou apagar uma lâmpada, apertar um botão para ligar ou desligar um ar-condicionado. Eu não preciso fazer isso. Eu posso deixar isso pré-programado, a partir de algumas condições. No nosso sistema, especificamente, a gente fala de 3 condições possíveis. A gente pode fazer programações por horário, por clima ou ainda por geolocalização. Eu vou dar exemplo aqui dessas 3 condições para que fique mais ilustrativo, para que vocês entendam. Por horário, a mais simples. Eu sei que eu chego em casa por volta de 7 horas da noite do trabalho, então, a partir das 6h30, eu quero que todas as luzes da frente da minha casa sejam acendidas todos os dias, aí, ou pelo menos de segunda a sexta-feira. E aí, quando der 10 horas da noite, eu quero que essas luzes sejam apagadas automaticamente. Eu fiz uma programação a partir de um horário. Por clima, acho que é o mais tradicional de todos, né? Sempre que tiver acima de 25 graus na cidade de São Paulo, eu quero que o ar-condicionado do meu escritório seja ativado automaticamente. Se estiver abaixo de 25 graus na cidade, eu quero que o meu ar-condicionado desligue automaticamente. E, finalmente, um exemplo aí por geolocalização, né? O que é geolocalização? Nada mais é do que o GPS. E o GPS, ele sabe onde está o seu celular. Portanto, quando você sai de casa, leva o seu celular com você, todos os dispositivos da sua casa inteligente, do seu escritório inteligente, eles sabem que você está deixando aquele local. Portanto, se você deixou aceso um forno de indução, um forno elétrico, um fogão de indução, um ferro de passar roupa, um ar-condicionado, uma televisão, ela desliga automaticamente, porque sabe que você deixou aquele local. Então, você não precisa se preocupar mais com nada, que aquilo é feito automaticamente. Certo, pessoal? E, finalmente, aí, a terceira das principais características é a criação de cenários, que eu digo que é a automação funcionando na sua plenitude, né? Quando a casa está totalmente integrada, ou seja, todos os dispositivos eles estão atuando de forma orgânica e conjunta dentro de casa. Vou dar um exemplo para vocês. Um cenário, por exemplo, possível é você chegar no trabalho e falar assim: Alexa, cheguei. E aí, automaticamente, ela liga todas as luzes da minha sala, liga a bomba da minha piscina, liga a minha televisão, coloca no Netflix, liga o ar-condicionado e já liga a minha cafeteira. Ou seja, eu tive diversas ações ao mesmo tempo, tive diversos dispositivos sendo operados ao mesmo tempo, e eu dei apenas um comando. Eu só falei: Alexa, cheguei. Eu criei uma ambientação completa. Essa ambientação nós chamamos em automação de cenário ou cena. Tá bom? Então, basicamente, essas são as 3 principais características da automação que eu queria passar para vocês. Se vocês entendendo isso aqui, vocês praticamente entendem o que faz a automação residencial. Bom, dito isso, pessoal, quero passar um pouquinho aí dos dados de mercado, para que vocês entendam um pouquinho melhor como que funciona o mercado da automação, da onde veio esse negócio de automação, é algo muito recente, algo que é antigo, tem perspectivas para o futuro, como é que está o mercado, né? Então, a gente tem aqui esse dado, que é da fonte Statista, de como é o faturamento de dispositivos inteligentes no Brasil. A gente está falando aí de um crescimento anual até 2027 de aproximadamente 15% ao ano, que é um crescimento bastante agressivo, tá? A gente fala que em 2025 deve fechar aí com o valor de 2,2 bilhões de dólares nesse mercado, e para 2027 a gente espera algo em torno de 2,7 bilhões de dólares, mais de 2,7 bilhões de dólares. E aí a gente fala de diversas categorias de dispositivos inteligentes, desde a parte de linha branca, linha marrom, até a parte de áudio e vídeo, iluminação, segurança, tudo dentro desse grande mercado que a gente chama de automação residencial. Tá certo? Mais importante do que falar o tamanho do mercado aqui, eu acho que é a gente mostrar um pouco a quantidade de casas inteligentes que a gente tem no Brasil. Eu acho mais importante do que o faturamento é mostrar o crescimento, essa curva de crescimento das casas inteligentes no Brasil. O que a gente considera como casa inteligente? Casa inteligente é a casa que tem pelo menos um dispositivo inteligente instalado ali, operando dentro dessa casa. Então, se a gente pega lá em 2017, 4% de todas as casas do Brasil tinham pelo menos um dispositivo inteligente dentro de casa. Quando a gente vem para 2025, quase 13% de todas as casas têm um dispositivo inteligente. Indo um pouco mais para frente, aqui em 2027,
mais de 17% de todas as residências do Brasil terão pelo menos um dispositivo inteligente. E a curva tende a crescer cada vez mais. Ou seja, é um mercado que já é atual, mas a tendência de crescimento aqui é muito grande. Ou seja, quem não trabalhar com automação residencial vai acabar ficando para trás. É muito importante trabalhar com esse mercado, porque é um mercado que está em ascendência, um mercado crescente no Brasil, principalmente no Brasil. Se a gente pega mercados como Europa, Estados Unidos, é um mercado crescente ainda, mas ele já está chegando num platô ali, ele já está muito mais próximo de um platô do que o mercado brasileiro, que ainda tem muito para crescer, tá? E aí, falando um pouquinho do mercado como um todo, eu quero mostrar a Stack nesse mercado, né? Como que a gente atua, mas mais do que isso, é trazer um pouquinho da história da automação residencial, tá? A automação residencial, ela começa a aparecer no final da década de 70. E aí, a automação residencial é aquilo que até poucos anos atrás, inclusive, a gente fala, cara, isso é coisa de milionário, porque você controlar a iluminação da sua casa à distância, você ter o controle de tudo isso à distância, é coisa de milionário. E realmente, se a gente pegar lá na década de 70, 80, até meados de 90, era coisa de milionário mesmo. Então, a gente estava falando aí de uma automação de um alto grau de customização, mas que você precisava de integradores especializados para trabalhar. A gente está falando desse quadrante mais acima aqui no nosso quadro de posicionamento, e aí você tem diversas marcas atuando até hoje nesse mercado, que é um mercado que traz uma alta gama de customização, mas você também tem um custo de infraestrutura muito elevado, né? Você tem um custo de infraestrutura porque normalmente é uma automação que tem grande parte do seu funcionamento a partir de estruturas cabeadas. Então, você fazer um retrofit, por exemplo, se torna super complexo, né? A gente fala aí de um mercado com marcas como Lutron, Savan, Crestron, Elan, Fibaro, entre muitas outras aí desse mercado, tá? Conforme o tempo foi passando, a gente tem o ingresso de outras marcas que começam a adentrar esse mercado, tentando trazer aí um preço mais acessível, ou pelo menos você tirar a necessidade do integrador, tirar a necessidade daquele instalador especializado, né? E aí a gente tem esse quadrante que aparece aqui no meio com marcas como a Philips Hue, como a Living Now, que trabalham já com produto com uma configuração mais simples, mas ainda trazem um alto grau de customização e também, querendo ou não, um preço aí indexado, um preço de projeto ainda bastante elevado. Em meados de 2014, se eu não me engano, a gente tem o nascimento, ou pelo menos a propagação aí das assistentes virtuais no mercado. A gente tem o ingresso aí das principais empresas de tecnologia nesse mercado de assistentes virtuais. Empresas como a Amazon, trazendo a Alexa, empresas como Google, trazendo a Google Assistente, a Apple, trazendo a Siri. E com o ingresso desses grandes players de tecnologia para esse mercado de assistente virtual, outras empresas do mundo começam a olhar para esse mercado de automação e falar: a gente pode explorar as assistentes virtuais e agora, muito mais do que antes, a gente consegue massificar, a gente consegue trazer escala para o mercado de automação residencial. E aí nasce esse quadrante, que é outro quadrante onde a Stack trabalha hoje, que visa democratizar a automação residencial, né? Você tem agora empresas aí no mundo inteiro, assim como a Stack, que conseguem escalar esse produto, porque agora nós temos sistemas como os da Google, da Amazon, da Apple, que nos permitem trabalhar com automação residencial de uma forma muito mais democrática, de uma forma que a gente chama de do it yourself, ou faça você mesmo, né? Eu acho interessante a gente bater nesse ponto aqui, porque o mercado chama essa automação que a gente vai falar hoje para vocês, que eu vou explicar um pouquinho melhor, o mercado chama essa automação de faça você mesmo. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. É claro que tem uns dispositivos que a gente vai apresentar aqui, que eles são realmente plug and play, né? Que você basta encaixar ali em uma tomada e ele já vai sair funcionando, sua automação vai estar pronta. Mas isso não se aplica para todos os dispositivos da automação residencial. Então, por mais que você não precise mais de uma mão de obra tão especializada, a figura de um eletricista, por exemplo, para muitos casos e para muitos dispositivos da automação, ela é indispensável.
ela é indispensável, ainda é indispensável. Então, por mais que o mercado chame essa automação de faça você mesmo, a gente sabe que nem sempre é assim. A gente sabe que tem muitos dispositivos, muitos segmentos e categorias dentro da automação que vão precisar, sim, de uma mão de obra ali para auxiliar o consumidor final, tá? E aí, quando a gente fala da stack nesse mercado, né? Como que a stack vai figurar dentro dessa parcela aqui que cresce tanto desse mercado, faça você mesmo, né? Assim chamado. Bom, primeiro ponto é que nós temos um portfólio que é focado em elétrica. A gente foca cada vez mais em iluminação e elétrica, porque é o nosso carro-chefe, está no DNA da empresa. A Stack é uma empresa de infraestrutura elétrica, é o que a gente sabe fazer, é o que a gente sabe vender, é o que a gente sabe desenvolver. Então, o foco do nosso portfólio está aí nos dispositivos de iluminação e elétrica, tá? A gente também pensa sempre no atendimento de dois públicos distintos, ou seja, a nossa linha de produtos, como eu estava falando para vocês, é uma linha que nós temos dispositivos que o consumidor final consegue claramente fazer ali a conexão sozinha, consegue fazer a instalação sozinha. Por outro lado, a gente entende que tem dispositivos que a presença ali de um eletricista ou de um profissional da área é indispensável para a instalação. Então, a gente entende e a gente tem parcerias aqui dentro da Stack, como, por exemplo, o Clube Stack, para a gente conseguir profissionalizar, ensinar esse público cada vez mais a trabalhar com esse dispositivo, tá bom? Com esse tipo de dispositivo inteligente. E, finalmente, a gente crê muito na expansão nos canais tradicionais da Stack, ou seja, reforçar essa linha naqueles que são os nossos grandes parceiros, como, por exemplo, a Dimensional, tá bom? Dito isso, a gente entra especificamente no nosso sistema de automação da Stack. Eu quero trazer algumas características, né? Lá no começo da apresentação, quando a gente começou, quando a gente foi falar o que era automação residencial, vocês vão se lembrar, eu deixo até aqui do lado esse esqueminha novamente, vocês vão se lembrar que eu falei que a automação ela acontecia quando eu integrava dispositivos a um sistema, né? E quais as características do sistema da Stack? Quais os grandes benefícios desse sistema, principalmente em contrapartida dos sistemas que a gente tinha de uma automação mais tradicional, aquela automação que nasce lá na década de 70, né? Bom, primeiro ponto, é uma automação totalmente modular, ou seja, você consegue fazer uma parte de cada vez. Ah, eu quero fazer só a frente da minha loja, agora eu quero fazer o meu estoque, agora eu quero fazer o meu salão principal, ou dentro de casa, eu quero começar fazendo a entrada da minha casa, a área social, posteriormente eu quero fazer o quarto. Tudo isso é facilmente feito. Por quê? Porque é uma automação totalmente independente de outros sistemas e, principalmente, porque é uma automação sem fio. Ou seja, o meu retrofit aqui, se eu precisar fazer uma obra que já está acabada, por exemplo, ele é muito mais fácil de ser feito. Eu não vou precisar passar toda uma infraestrutura cabeada, ter uma sala de servidores, etc., ali, para essa automação. Outro ponto importante que foi o que a gente falou agora anteriormente. Você não vê a necessidade de um integrador especializado em automação para o desenvolvimento dessa linha, para o desenvolvimento da instalação desses produtos, né? Um eletricista ou o próprio integrador que não é, vamos dizer assim, certificado como eram os integradores das marcas de automação tradicionais, ele já consegue fazer a instalação desses dispositivos, a conectividade, toda a parte de programação, etc. Tá bom? E, principalmente por conta dessa infraestrutura sem fio, o investimento aqui do seu cliente final, ele vai ser muito mais baixo do que se a gente falar de um sistema de automação tradicional, um sistema de automação cabeado, tá bom? Bom, basicamente, essas são as principais características do sistema da Stack. E antes da gente entrar no aplicativo em si, que eu quero mostrar para vocês, explicar um pouquinho melhor como que funciona o nosso aplicativo, que é o nosso sistema, né? Eu quero falar que todos os dispositivos e o sistema, o aplicativo da Stack, operam com dois tipos de protocolos, que são esses que vocês estão vendo aqui. E aí, agora é a hora que eu quero mostrar um pouquinho melhor como que esses dispositivos se comunicam com esse aplicativo de telefone. Então, a gente fala de dois protocolos de comunicação para o sistema Stack Ambiente Conectado. O protocolo Wi-Fi e esse outro protocolo vermelhinho aqui, que é o protocolo Zigbee, tá bom?
Bom, então, como funcionam esses dois protocolos? Primeiramente, o protocolo Wi-Fi. Qual que é o grande benefício de você trabalhar com Wi-Fi? Você não tem a necessidade de um gateway, você não precisa de um hub para operar esses dispositivos. Ou seja, apenas o roteador Wi-Fi com internet dentro de casa já basta. E aí, antes que isso vire uma pergunta, que vira e mexe, o pessoal faz esse tipo de pergunta, né? Legal, você me fala que o sistema trabalha via Wi-Fi, mas ele vai trabalhar via Wi-Fi local? E a resposta aqui é simples e curta. Não, ele não vai trabalhar apenas com Wi-Fi local. Você sempre vai precisar da internet. Por quê? Porque todas as configurações, aquelas programações a partir de condições que eu falei para vocês no começo, todos os cenários, tudo que você desenvolve para esse sistema de automação, fica tudo salvo numa nuvem. E para você atingir essa nuvem, para você buscar essa informação nessa nuvem, inevitavelmente você vai precisar da internet. Então, os dispositivos se comunicam via Wi-Fi com o seu roteador de internet, que busca as informações numa nuvem, através aí da internet, né, o seu roteador Wi-Fi, que busca as informações numa nuvem via internet e devolve essas informações para os dispositivos. Tá certo? E aí, tudo bem. Esse é o primeiro protocolo que nós trabalhamos, que é o protocolo Wi-Fi, é um protocolo de baixíssimo custo, é o custo mais baixo que você pode ter aí numa automação residencial. Porém, é um protocolo que tem as suas limitações. Por exemplo, vocês devem saber que quanto mais dispositivos eu tiver pareado no meu roteador Wi-Fi, menor a velocidade e menor a estabilidade dessa rede, né? É assim como quando a gente tem em casa aí um roteador Wi-Fi, daí nós penduramos televisores, tem pendura celular, pendura notebook. Quanto mais coisa ligada, conectada nesse roteador, menor a sua velocidade de comunicação, tá? Essa é uma característica do Wi-Fi. Em alguns casos, nós temos alguns clientes que falam: olha, eu preciso de uma rede muito estável, eu preciso de uma rede mais ampla, com uma onda de maior comprimento, né, que vai atingir locais mais longínquos dentro de casa, e eu preciso de maior estabilidade. Né? Eu quero pendurar mais dispositivos inteligentes dentro dessa rede e eu preciso dessa estabilidade. E é nesse momento que a gente traz o protocolo Zigbee, que é esse segundo protocolo que a gente trabalha também. O protocolo Zigbee ele é um pouquinho diferente do protocolo Wi-Fi. Por quê? O protocolo Zigbee é um protocolo que trabalha com uma rede tipo mesh, ou seja, quanto mais dispositivos pareados eu tiver nessa rede, maior a minha estabilidade, maior a estabilidade dessa rede. Por quê? Por exemplo, eu estou trazendo um exemplo aqui de interruptores Zigbee, que eu vou apresentar para vocês em breve, sensores Zigbee que a gente tem na nossa linha de dispositivos Zigbee aqui. Cada dispositivo desse funciona, vamos dizer assim, como um repetidor dessa rede, desse sinal Zigbee. Ou seja, quanto mais dispositivo eu tenho ali, maior a minha rede de conexão, maior a minha teia de conexão dentro de casa. E aí, qual que é o caminho para que tudo isso funcione? Bom, a gente normalmente não tem um roteador Zigbee dentro de casa, e é por isso que a gente necessita, obrigatoriamente, para operar com esse protocolo, de um roteador, ou como a gente chama aqui em automação, de um gateway ou hub Zigbee, para que tudo funcione. Esse hub, ele também tem que se conectar ao Wi-Fi, então a gente não está livre do Wi-Fi de nenhuma forma, a gente sempre tem que ter essa conexão com o Wi-Fi e com a internet, porque, querendo ou não, todas as programações do meu sistema estão salvas na minha nuvem. Então, eu vou precisar, assim como aquele primeiro passo, como o protocolo Wi-Fi faz, o protocolo Zigbee também vai ter que fazer essa comunicação. Porém, qual que é o pulo do gato aqui no protocolo Zigbee? Aqui no protocolo Zigbee, eu vou ter apenas um dispositivo pendurado na minha rede Wi-Fi. Eu tenho apenas essa central aqui, que a gente chama de central de automação, mas que na verdade é um gateway ou hub Zigbee, e apenas esse dispositivo vai estar fazendo essa conexão aí com o Wi-Fi, com a rede de internet. Todos os dispositivos Zigbee que você tiver dentro de casa, eles estão apenas se comunicando entre si e com o gateway nesse protocolo Zigbee. E aí, é aquilo que eu estava falando, é um protocolo que tem mais estabilidade, ele tem uma maior cobertura espacial, ou seja, você consegue instalar dispositivos em regiões mais distantes do que você consegue com o Wi-Fi, e para dispositivos que possuem bateria, a duração da bateria ela é sempre superior
quando trabalhando no protocolo Zigbee do que quando trabalhando no protocolo Wi-Fi. E é por conta disso que nós trabalhamos com esses dois protocolos aí na nossa linha de automação residencial. Algumas informações importantes. Não são todos os dispositivos que trabalham com Zigbee e com Wi-Fi. Nós temos uma linha de dispositivos Zigbee e temos outra linha de dispositivo Wi-Fi. Porém, ainda que sejam protocolos diferentes, todos esses dispositivos se comunicam pelo mesmo sistema, pelo mesmo aplicativo. Eu consigo fazer todos eles se comunicarem, se conectarem numa mesma rede Wi-Fi, tá? Tanto os dispositivos Zigbee quanto os dispositivos Wi-Fi, todos eles integrando cenários e programações de forma conjunta, tá bom? Bom, acho que essa é a primeira parte falando do sistema, tá? E agora eu quero apresentar um pouquinho melhor o nosso sistema especificamente, né? O nosso aplicativo Stack Ambiente Conectado. É um aplicativo que é possível de ser utilizado tanto em tablet quanto em smartphones. Ele está disponível tanto para Android quanto para iOS. E, basicamente, é um aplicativo gratuito, ele é intuitivo, fácil de mexer tanto para o usuário final quanto para o eletricista ou instalador que vai mexer aí, que vai configurar esses dispositivos. Também trabalhamos com as 3 principais assistentes de voz do mercado, ou assistentes virtuais, né, que são a Google Assistente, hoje chamada de Google Home, a Amazon Alexa e a Siri da Apple, certo? E às vezes surge bastante essa dúvida, né, do pessoal falar assim: ah, legal, conecta com a Alexa, então a Alexa ela faz parte da automação residencial. E, na realidade, isso não é muito correto de se dizer, né? A gente não fala que a assistente de voz faz parte da automação residencial, porque toda manutenção, toda instalação, conexão, operação dos dispositivos, obrigatoriamente precisará ser feita através do aplicativo Stack Ambiente Conectado. Uma vez que está tudo configurado pelo aplicativo, aí sim, com apenas o toque de um botão, a gente chama aí uma das assistentes virtuais e fala: olha, eu quero que você se conecte com o aplicativo Stack Ambiente Conectado e sempre que eu te mandar e te emitir sinais de voz, você vai lá e atue aí nesse aplicativo. Então, no final das contas, as assistentes virtuais, elas não fazem parte da automação. Elas são muito mais um veículo para você encontrar automação. A Alexa, a Google Assistente, elas fazem às vezes do seu dedo. Em vez de você entrar ali, rodar o celular, procurar o aplicativo e clicar ali onde você precisa, numa lâmpada, no interruptor, você pede via voz e aí as assistentes vão lá com os dedinhos virtuais delas e clicam aí nessas funcionalidades dentro do aplicativo. Basicamente, é isso que acontece. Falando de uma forma muito ilustrativa, tá? E aí a gente tem algumas características, tá? Como vocês podem ver aqui, o nosso aplicativo está disponível nas principais lojas, né? Tanto na Google Play quanto na App Store. E aí eu tenho algumas características desse sistema de automação que me chamam muita atenção e que eu acho que são muito interessantes, né? A primeira delas é que para você operar com um sistema desses, você precisa ter o seu login e senha, etc., assim como você tem para o Google ou para qualquer outra rede social, né? E aí, o que isso implica no funcionamento desse sistema? Implica que todos os dispositivos que você tem em casa, eles ficam salvos na sua conta e não no seu dispositivo, não no seu aparelho celular. Ou seja, se eu estou na rua, eu fiquei sem celular por algum motivo, acabou minha bateria, e eu preciso acessar ali o monitoramento da minha casa de forma urgente, eu preciso olhar as câmeras da minha casa de forma urgente. Eu posso pegar o celular de qualquer pessoa da rua, de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, baixar o aplicativo Stack Ambiente Conectado, e aí eu colocando o meu login e a minha senha, eu tenho ali numa fração de segundo acesso a todos os dispositivos, assim como eu tinha no meu celular, porque eles estão vinculados na minha conta e não no meu aparelho, certo? Outra característica que eu acho super importante é a questão de desse sistema permitir que você compartilhe toda essa automação com diversas pessoas ali no ambiente, né? Então, vamos pensar que eu tenho uma empresa e eu quero compartilhar aí a parte de iluminação, a parte do controle de iluminação com os meus funcionários. Então, basta que uma pessoa faça ali a instalação desses dispositivos, faça ali toda a conexão, e uma vez que isso foi feito, nunca mais precisará ser feito novamente. A parte de iluminação, os dispositivos estão conectados, basta que os demais usuários baixem o aplicativo, criem uma conta no aplicativo, e uma vez que eles têm essa conta criada, eu consigo transmitir o acesso a esse ambiente de automação que eu criei para todos eles
com um toque apenas de um toque de um botão, assim, muito facilmente. Então, realmente, é um sistema que ele visa trazer uma redução de custos para automação muito grande e muita praticidade no dia a dia, muita facilidade no dia a dia aí das pessoas, seja no ambiente residencial, comercial ou corporativo, tá certo? E aí a gente vai falar efetivamente da linha de produtos, porque a gente já falou muito aí da parte teórica, explicou bastante aí como funciona a automação, um pouquinho do nosso sistema, um pouco de mercado, mas a gente precisa falar também dos produtos, né? Porque senão a gente fala aqui, ok, mas o que que dá para fazer com esses produtos, né? O que que eu comunico à distância, o que que eu faço operação à distância, com o que que eu consigo mexer, né? E aí a gente vem, então, para falar da linha Stack Ambiente Conectado, e a gente opera em três principais categorias de produtos, tá? A primeira delas é a parte de iluminação, a segunda categoria de elétrica e, finalmente, a terceira categoria de segurança, tá? As três grandes categorias dentro do nosso sistema. Então, a gente começa falando na categoria de iluminação, e eu sempre digo que a gente tem três níveis de automação quando a gente vai automatizar, né? Quando a gente vai transformar a iluminação do meu cliente em uma iluminação inteligente. Então, o primeiro nível é o nível de lâmpadas, o segundo nível é o nível de interruptores e o terceiro nível é o nível de módulos. Eu posso fazer a automação de qualquer uma dessas formas, cada uma com as suas particularidades, certo? Que eu vou apresentar para vocês. Só tomar uma aguinha. Bom, começando então com as nossas lâmpadas Smart. A gente trabalha com três modelos de lâmpadas, tá, no nosso portfólio. Então, a gente tem uma lâmpada bulbo, uma lâmpada GEO10 de Croica e uma fita de LED de 3 metros. Todas elas compartilham exatamente das mesmas funcionalidades, tá? Claro, elas têm formatos diferentes, para instalações diferentes, para ambientes diferentes, mas as funcionalidades são exatamente as mesmas. Ou seja, eu consigo controlar toda a iluminação a partir do meu aplicativo, eu consigo ter todo o controle RGB dessas lâmpadas. Para quem não sabe, RGB é aquele controle das mais de 16 milhões de cores, então você pode colocar vermelho, rosa, roxo, amarelo, azul, verde e controlar a intensidade dessas cores, né? Além de outros comandos, como, por exemplo, o óbvio, que é ligar e desligar, mas também dimerizar essa lâmpada, porque além delas serem RGB, além delas terem esses milhões de cores para você operar, também são lâmpadas que possuem aí a cor branca. Então você tem o controle aí da dimerização do branco e mais do que isso, você tem o controle da temperatura da luz branca. Então, a lâmpada, o cenário de automação da iluminação, é o dispositivo que vai trazer a maior customização, a maior versatilidade, porque eu consigo controlar o que eu quiser em cada ponto de luz que eu tenho ali na minha casa, no meu escritório, certo? Então, por exemplo, para uma luz branca, eu consigo programar para um momento de leitura, para essa luz ficar numa temperatura mais fria, aquela luz que remete a uma luz de escritório ou de consultório de dentista. Quando eu estou no momento de lazer, no momento de descanso ou de jantar, eu posso programar para que essa luz fique mais voltada para a temperatura quente, aquela luz que é mais amarela. Eu sempre tenho que falar luz branca e luz amarela, mas no final é tudo luz branca e o que muda é a temperatura, né? Então, para um momento de lazer, eu consigo colocar ali a temperatura da minha lâmpada em 2.700 kelvins, por exemplo, que é aquela luz bem mais amarelada, bem mais confortável, bem mais quente mesmo, né? E aí eu trago esse slide aqui para mostrar um pouquinho da tela do aplicativo, como que isso aparece, né? Aqui a gente tem aquela funcionalidade RGB da troca de cores, mas você também tem a função de cor de luz branca aqui, algumas funções pré-programadas de ambientações, então o aplicativo já te traz, já te informa qual a melhor iluminação para o momento de leitura, para o momento de descanso, para o momento de lazer, tudo isso já vem pré-programado. Ainda tem algumas outras funcionalidades, como o modo de balada, que as luzes ficam piscando e mexendo, o pessoal gosta muito de usar isso em quintal, jardim, varanda, deixar ali para fazer uma festa, alguma coisa do tipo. E eu gosto muito de usar esse slide para ilustrar para vocês que na automação residencial, a criatividade e principalmente a necessidade do cliente é o limite aqui. Eu normalmente eu falo, o céu é o limite, mas na verdade vai muito mais da criatividade e principalmente da necessidade do cliente. Eu vou trazer um exemplo para vocês de um cliente que ele colocou uma lâmpada, até esse último exemplo aqui, vai chover.
O cliente ele colocou uma lâmpada inteligente na porta de saída da casa dele e ele fez uma programação climática. Ele colocou no aplicativo que sempre que tivesse previsão de chuva para aquele dia, para que a lâmpada ficasse vermelha, a lâmpada da porta de saída da casa dele ficasse vermelha. Por quê? Porque esse cliente ele andava de moto e ele sempre esquecia a capa de chuva em casa. E agora, com esse alerta da luz vermelha na porta de casa, ele fala, pô, a luz está vermelha, tem previsão de chuva hoje, então eu não posso esquecer minha capa de chuva. Isso é algo que eu, mesmo com alguns anos de experiência no mercado de automação, trabalhando com isso, é algo que eu nunca tinha pensado. E, na realidade, é porque aquilo não era minha necessidade, eu não ando de moto, eu não uso capa de chuva. Então, às vezes, a gente precisa tentar enxergar um pouquinho o que o cliente precisa, qual a necessidade, porque certamente a automação vai ter alguma solução para cada um dos clientes, certo? Bom, esse é o primeiro nível de automação que a gente pode fazer na iluminação. Aí o cliente fala, bom, eu não quero trocar as minhas lâmpadas inteligentes, eu quero manter as minhas lâmpadas convencionais dentro de casa, mas eu quero ter o controle dessas lâmpadas convencionais no meu aplicativo, eu quero comandar elas através da voz com meus assistentes virtuais. Então, para esse cliente, a gente indica aí os nossos interruptores Touch Wi-Fi. Então, a gente tem uma linha de interruptores completa, todos eles são touchscreen, todos trabalham com vidro temperado, tá? Acabamento em vidro temperado, todos os botões iluminados em LED, e a gente tem uma linha bastante completa aí de interruptores de caixa 4x2 e interruptores na caixinha 4x4. Lembrando, gente, isso aqui funciona tanto para o ambiente residencial quanto para o ambiente corporativo, industrial, etc, etc. Desde que você tenha ali um bom sinal de Wi-Fi chegando nessas peças, você não vai ter nenhum problema aqui, certo? E aí, o que eu disse para vocês, que eu acho que é o mais importante quando a gente fala de interruptores, né? O interruptor é um dispositivo que controla lâmpadas convencionais. Então, o que eu quero dizer, relembrando o que eu falei no primeiro slide de iluminação inteligente, né? Quando a gente fala da categoria de iluminação. Os sistemas, eles são independentes. Ou você tem as lâmpadas inteligentes, ou você tem os interruptores inteligentes. Você não precisa que o interruptor inteligente trabalhe com lâmpada inteligente, é justamente o contrário. O interruptor inteligente é para aquele cliente que não quer trocar todas as lâmpadas por lâmpadas inteligentes. Além disso, através dos nossos dispositivos, você consegue mensurar ali quanto que você está gastando de energia em cada ponto de luz, em cada cômodo na sua casa, consegue programar os botões ali para uma função de master off, por exemplo, desligar todas as luzes de casa de uma vez, ligar todas as luzes de uma vez. Tudo isso é totalmente possível e programável pelo nosso aplicativo. Eu quero trazer isso aqui, eu não sei se a gente tem instaladores e eletricistas nos assistindo hoje aqui, mas eu quero trazer porque eu acho que essa é uma informação muito importante, que a gente tem bastante dúvida, bastante pergunta, né? Que é a questão de instalação desses interruptores, que é algo que é muito demandado pelo cliente final, né? O cliente final ele não sabe fazer a instalação de um interruptor na casa dele, não sabe diferenciar uma fase de um retorno de um neutro. Então, uma informação importante aqui. A instalação desses interruptores é muito simples de ser feita, tá? Você vai precisar do retorno das suas lâmpadas, da fase ali daquela casa, e você também vai precisar do neutro. Por quê? Porque você precisa da fase do neutro para alimentar esse interruptor. Ele precisa ser alimentado para que o chipset, para que a placa Wi-Fi que está ali dentro seja alimentada e você consiga comunicar esse dispositivo com o seu roteador Wi-Fi e por aí vai. Então, por conta disso, você precisa sim do cabeamento neutro para que esse dispositivo funcione, tá? Outra informação importante, antes que eu me esqueça, que também é uma dúvida corriqueira aí com quem trabalha com automação residencial. É possível fazer paralelo com esses dispositivos? É totalmente possível, mas não da forma convencional como a gente faz com interruptores convencionais, né? O interruptor convencional a gente faz o paralelo através de fiação, e aqui com o interruptor inteligente a gente vai fazer esse controle de forma virtual, tá? No lugar onde você colocaria o seu paralelo, você precisa apenas alimentar o interruptor com fase neutro, e aí pelo aplicativo você consegue direcionar aqueles botões que estão alimentados para qualquer outro botão que esteja ligado aí numa lâmpada. Ou seja, o meu paralelo ele é feito através de Wi-Fi. Eu não preciso mais passar a fiação, ou seja, é mais um benefício aí de infraestrutura que eu não preciso passar na casa do cliente no caso de fazer paralelos intermediários, tá certo? E o que isso me traz de benefício é que eu posso fazer quantos paralelos e quantos intermediários eu desejar, sem limite, porque tudo vai estar sendo conectado via Wi-Fi, eu não preciso ficar passando fiação para isso, certo?
A gente tem ainda uma segunda opção de interruptores, que são os interruptores Zigbee, tá? Então, a gente acabou de falar, a gente falou que temos as lâmpadas, e daí, no caso de interruptores, nós temos interruptores Wi-Fi, e agora a STEC acabou de lançar uma linha de interruptores Zigbee. Então, a gente está falando de uma linha completa, é uma linha mais premium, aí a gente tem um botão pulsador, não é um botão touchscreen, também com indicadores em LED. Essa é uma linha que foi desenvolvida por um parceiro nosso, um parceiro da Schneider Electric, lá em Singapura, e a gente tem aqui os dispositivos nas cores branca, cinza e preto. Hoje a gente trabalha com uma linha 4x2, mas certamente essas linhas de interruptores elas são totalmente orgânicas, então elas devem cada vez crescer mais, cada vez ter mais dispositivos para esse tipo de produto. E lembrando, aqui a gente fala de um dispositivo Zigbee, então é imprescindível que a gente tenha um hub Zigbee, uma central de automação para operar com esses dispositivos. E lembrando que essa central de automação, esse hub Zigbee, também é vendido pela STEC, tá certo? E para finalizar aqui a nossa parte de iluminação, a gente fala dos interruptores internos, ou o que a gente chama de módulos internos. Então, voltando ali na nossa automação de iluminação. Primeiro nível, trocar todas as lâmpadas por lâmpadas inteligentes. Segundo nível, manter minhas lâmpadas convencionais e trocar apenas os meus acabamentos, trocar os meus interruptores. E aí tem o terceiro nível, que é o cliente que fala, eu não vou trocar minhas lâmpadas, eu quero manter minhas lâmpadas convencionais, mas eu também quero manter os meus interruptores convencionais. Eu quero que você transforme o meu interruptor convencional em um interruptor inteligente. Aí entram os módulos ou interruptores internos que a gente tem na nossa linha para 1, 2 e 3 teclas. Esse dispositivo é um dispositivo bem pequenininho, se não me engano, ele é 3x3 ou 4x4, e você insere esse dispositivo dentro da caixinha atrás do espelho, ou seja, você vai tirar o seu acabamento, vai passar a fiação por ele, ele também precisa do neutro para funcionar, e aí você vai jogar o retorno ali para suas teclas convencionais. E você transforma qualquer interruptor convencional em um interruptor inteligente. Essa normalmente é a forma mais barata de você automatizar a iluminação de uma residência, que você continua tendo todas as funcionalidades que você tem num interruptor inteligente, porém você não precisa trocar o seu acabamento, você pode manter o acabamento que você já tem em casa, ok? Bom, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês, pessoal, nessa parte de iluminação, tá? E agora a gente entra na parte de elétrica. A parte de elétrica é muito mais tranquila do que a parte de iluminação, a gente tem menos dispositivos aqui, é mais fácil de entender também. E a gente começa com um dispositivo que, na realidade, eu nunca sei se eu coloco esse dispositivo como iluminação ou como elétrica, porque, querendo ou não, a gente está falando de iluminação natural aqui. Esse é um módulo que ele também ele tem o mesmo invólucro, vocês podem ver que parece muito aquele dispositivo que eu mostrei para vocês anteriormente, mas ele é feito para você ligar diretamente no motor de uma persiana motorizada, ou ainda num interruptor de persiana motorizada. Por quê? Porque você tem aí o controle dessa persiana motorizada na palma da sua mão, ou através aí também dos comandos de voz. Certo? O pessoal utiliza muito isso para fazer programações por horário ao longo do dia. Eu quero que minhas persianas sejam abertas automaticamente às 7 horas da manhã e quero que elas fechem automaticamente às 8 horas da noite. Então, isso é muito utilizado com esse tipo de dispositivo, tá certo? Além disso, na linha de elétrica, nós temos também os plugs inteligentes, né, ou tomadas inteligentes, nesse caso, e a gente tem aí os modelos para 10 e 20 amperes. Eu digo que esse aqui é o dispositivo mais fácil de se explicar, tá? Essa aqui é a carinha do aplicativo deles, você tem apenas um botão de liga e desliga. Para que serve esse dispositivo? É um adaptadorzinho que você coloca na tomada e você vai decidir a hora que você quer que essa tomada ligue ou que ela desligue. Falando de uma forma mais ilustrativa, né? Para que eu uso esse tipo de dispositivo? Bom, modelo de 10 amperes, muito utilizado com cafeteiras, tá? Então, você coloca a cafeteira nessa tomada, deixa já a água, o pó de café ali na cafeteira e deixa ela programada para ficar desligada e para 6 horas da manhã ou 5 horas da manhã, essa tomada ligar automaticamente. Aí, automaticamente, quando você vai sair de casa para trabalhar, o seu café já está pronto, você não precisa perder esse tempo fazendo café. O pessoal utiliza muito para ventilador de chão, para ventilador de mesa, enfim, dentre inúmeras outras funcionalidades. Para abajur, é muito utilizado.
E aí o modelo de 20 amperes também, outras inúmeras, e aí até mais funcionalidades, né? Você consegue utilizar, por exemplo, com um aquecedor, você já consegue utilizar com equipamentos maiores, como, por exemplo, refrigeradores, geladeira, para quem tem casa de veraneio e não quer que o dispositivo fique ligado o tempo inteiro, mas também não quer que fique desligado o tempo inteiro, precisa ter um balanço ali, né? Você consegue controlar aí o fluxo de energia dessa tomada, desses dispositivos, através das nossas tomadas inteligentes, tá? E, finalmente, para acabar, para terminar com a nossa linha de elétrica, esse dispositivo que eu adoro apresentar, porque isso é muito único, esse dispositivo, tá? A STEC é pioneira trazendo esse dispositivo smart, é o nosso medidor de consumo smart. E o que é esse medidor de consumo smart? Basicamente, é você ter todos os dados, ou você ter todo o monitoramento do seu quadro de distribuição no seu aplicativo. Lembrando, pessoal, quando eu falo no seu aplicativo, é sempre o mesmo aplicativo. Você não vai ter que baixar um aplicativo para cada dispositivo, para cada categoria. É sempre o aplicativo STEC Ambiente Conectado que opera com todos esses dispositivos, certo? E aí, quando a gente fala aqui do nosso medidor de consumo, esse é um dispositivo muito pequeno mesmo. Ele tem menos de 5 centímetros aqui de comprimento e ele vai diretamente acima do disjuntor no quadro de distribuição. Então, você vai colocar isso em cima do quadro, em cima do disjuntor no quadro de distribuição, vai passar a fase por dentro dele, e assim como um alicate amperímetro, vamos falar assim, a mais grosso modo, ele vai te trazer no aplicativo o monitoramento dessa fase 24 horas por dia. Aí, antes que vocês me perguntem, tá, mas o meu sistema ali, meu disjuntor de entrada, ele é bifásico, ele é trifásico. Ok, você vai precisar ali de 3 dispositivos, de 2 dispositivos que seja, e dentro do aplicativo ele vai concatenar essas informações de consumo, tá? Além de consumo, esse é um dispositivo que também traz um monitoramento de tensão, corrente, potência, fator de potência. Então, é um dispositivo que, assim, principalmente para quem tem casa de aluguel, para quem tem aquelas casas germinadas e divididas no mesmo terreno, que às vezes você não tem a separação pelo relógio, que a gente sabe que isso acontece às vezes, né? Esse é um dispositivo imprescindível para que você tenha aí o consumo individualizado de cada pessoa ou de cada ambiente mesmo, dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, dentro de uma casa, dentro de uma residência, você consegue ter todo esse monitoramento. Os dados ficam registrados no aplicativo da STEC por até 3 anos, tá? E acho que o mais interessante ainda é que você consegue você consegue ativar alarmes de consumo, além de alarmes de sobretensão e outras funcionalidades, você consegue ativar alarmes de consumo. Então, por exemplo, você pode colocar uma métrica lá, uma meta que você não quer que aquele disjuntor específico, que aquela fase específica passe ali dos 20 quilowatts no mês, ou dos 50 quilowatts no mês, e você coloca um alarme para que ele te informe isso. E eu acho que outro dado importante é que, além dele te trazer os dados em quilowatt-hora ali do seu consumo, você também consegue transformar esses dados em dados financeiros. Então, você consegue colocar o custo do quilowatt-hora ali na sua região, consegue colocar bandeira para aquele quilowatt-hora, e o aplicativo vai te trazer muito detalhadamente e com muita precisão para que você não tenha um susto ali no final do mês com a conta de luz, com a conta de energia. Tá certo? E aí, com esse dispositivo, a gente finaliza a nossa linha de elétrica. E para fechar a nossa apresentação, a gente entra na nossa linha de segurança, que é de suma importância quando a gente fala de ambiente conectado, quando a gente fala de automação residencial, que eu digo que essa é a linha que o consumidor, principalmente o consumidor brasileiro, que precisa tanto de segurança, né, é a linha que ele mais facilmente enxerga o benefício, que ele mais facilmente vai conseguir enxergar a necessidade dele nesse tipo de produto, certo? Então, a gente começa com a linha de monitoramento, que são as nossas câmeras smart. A gente trabalha com 2 categorias aqui dentro, tanto câmeras internas, ou seja, aquelas que não têm proteção contra chuvas e outras intempéries, e a gente trabalha também com as câmeras externas, essas já com proteção contra umidade, chuva, poeira, etc. Tá certo? Eu não quero me estender aqui em todos os modelos, porque realmente a STEC ampliou muito o seu portfólio, tá? Mas eu quero só ilustrar aqui as principais funcionalidades desses dispositivos.
E eu vou usar a nossa câmera mais simples, que é a nossa câmera interna fixa, para falar das funcionalidades que todas as outras câmeras apresentam. Tá? Então, todas as nossas câmeras possuem pelo menos imagem em HD, em High Definition, tem algumas que têm umas imagens bem superiores a isso, tá? Todas elas possuem detecção de som e detecção de movimento, de até 10 metros de distância. Todas elas possuem áudio bidirecional, ou seja, você escuta o que está acontecendo no ambiente através do aplicativo, mas também pelo aplicativo você consegue transmitir áudio aí para essa pessoa, porque tem um alto-falante embutido dentro dessas câmeras, tá? E diferente de um sistema de câmera CFTV ou um sistema de câmera que precisa de DVR, NVR, essas câmeras todas trabalham via Wi-Fi, ou seja, todo o armazenamento dessas imagens, você não precisa de um servidor dentro de casa, dentro da sua empresa. O armazenamento dessas imagens fica todo salvo no próprio servidor da Stack, a partir de um plano, tá? Que é pago pelo próprio aplicativo, ou através de cartão de memória para usabilidades mais simples. Dentro da própria câmera você tem um slotzinho para colocar um cartão de memória, tá certo? E, finalmente, a gente tem também o modo de visão noturna aqui para todas as nossas câmeras. Essa é uma câmera 360, qual que é o grande diferencial dela perante a câmera fixa? Basicamente é que você consegue rotacionar a lente dessa câmera, você consegue dar um zoom de até 8 vezes, você consegue mexer a lente dessa câmera na horizontal e também na vertical, além dela ter uma imagem que a gente chama de Super HD, que é uma imagem de 3 megapixels, que é acima do Full HD. Tá? Ela fica entre o Full HD e o 4K. Eu sei que as TVs pularam aí de Full HD para 4K, eu diria que o 3 megapixels fica ali no meio. Não é correto dizer que é um 2K, porque tem algumas diferenças, mas fica ali no meio dessas duas. E, basicamente, o que eu queria realmente enaltecer aqui é a questão de armazenamento, né? Porque a gente muito fala de câmeras IP, de câmeras analógicas, e qual que é a grande diferença da câmera Wi-Fi? É justamente você não precisar de todo aquele sistema cabeado para levar ali até um NVR, até um DVR, porque via Wi-Fi todas as imagens dessas câmeras são armazenadas aí a partir de R$19,90 por mês, tá? Esse é o plano inicial que a gente tem, mas a gente tem diversos planos dentro da Stack e você consegue salvar essas imagens aí, ter um monitoramento completo aí, seja mensal, seja anual, seja trimestral dessas imagens, tá bom? Temos também uma linha de câmeras externa, como eu falei, e aqui eu não vou me estender também absurdamente, porque aqui são mais modelos ainda. Então, temos um modelo fixo, que é o nosso modelo de entrada, assim como o modelo interno. Temos um modelo fixo que a gente chama de Lite, e esse é um modelo que eu acho que ele é muito fantástico, porque ele traz uma funcionalidade extra. E, na verdade, desse modelo para os próximos, todos eles têm essa funcionalidade, que é a visão noturna colorida. Até então, nós estávamos falando de câmeras que possuem a visão noturna através de infravermelho, que é aquela visão noturna preto e branco de câmeras de segurança. Quando a gente fala a partir desse modelo, todas as nossas câmeras possuem a visão noturna colorida, porque elas possuem incidência de LED próximo à sua lente. Você tem ali um refletor de LED que vai iluminar e permitir que essa visão noturna fique colorida. E falando dessa câmera, além dela, essa é a minha câmera preferida do portfólio, tá? Já vou falar, como eu que desenvolvi, eu falo, eu me empolgo mesmo. Essa câmera aqui é uma câmera que ela vem com um refletor em volta da lente. Então, ela não tem só uma pequena incidência de LED para deixar a luz colorida. Ela tem um refletor mesmo para que você ilumine ali a frente da casa do cliente. Então, não quer deixar a luz acesa a noite inteira na frente da casa do cliente, mas pode programar a partir de detecção de movimento. Por exemplo, sempre que passa alguém na frente da casa, acende aquele refletor, ou seja, é um mecanismo de segurança a mais para o cliente, né? Além disso, a gente tem também a câmera 360, só que esse é o modelo externo, e a Stack traz 2 modelos de câmeras com bateria. Um modelo simples de câmera com bateria, que a partir do momento que a bateria começa a descarregar, ela te avisa via aplicativo, e você pode ir até o local para recarregar essa câmera ou retirar ela do local e levar para dentro de casa para carregar. Uma bateria com duração média aí de até 6 meses, tá? Então, uma duração bem extensa. E a gente também traz aí
um modelo com painel solar para que você nem precise retirar essa câmera de lá. Ou seja, com essa câmera aqui, a gente elimina todos os problemas com a questão de infraestrutura para sistemas de segurança. Basta que a sua rede Wi-Fi chegue com qualidade nessa câmera, porque aí você já matou o problema da energia elétrica a partir do painel solar, não precisa ficar indo lá recarregar essa câmera, porque o painel solar retroalimenta essa bateria. Então, você acaba com todos os problemas de infraestrutura aqui, tá? Principalmente para sítio, chácara, fazenda, o pessoal usa bastante essa câmera, tá? Ainda mais o pessoal que usa a Starlink, né? Aquela internet via satélite, que aí a internet chega com uma beleza em qualquer lugar, é mais fácil ainda. Aqui depois eu vou compartilhar com a Dimensional para ver se eles querem, se eles conseguem compartilhar com vocês a nossa lista aqui de câmeras, tá bom? E para a gente ir mais já fechando a nossa apresentação, eu não quero mais me estender muito, alguns outros dispositivos que a gente tem no portfólio, o nosso vídeo porteiro e o nosso foto porteiro, que também fazem parte da linha de segurança, também fazem parte da linha de monitoramento, mas de uma forma um pouco diferente, né? O nosso vídeo porteiro é um dispositivo com uma campainha física, ou seja, recebeu a visita toca a campainha, você ouve o sinal sonoro dentro de casa e recebe uma ligação no seu aplicativo, você consegue atender e conversar com aquela pessoa visualizando ela, tá? Além disso, nós temos o fotoporteiro, que é um dispositivo um pouco mais simples, ele tem uma funcionalidade um pouco diferente, ele não é um comunicador, mas sim um olho mágico inteligente, é assim que eu gosto de chamar. O olho mágico inteligente é o nosso fotoporteiro. Você vai colocar isso na frente da sua casa, na porta da sua casa, e aí você vai receber as imagens de quem está ali na frente da sua casa. Para fechar a nossa apresentação, eu trago o xodozinho da linha de todo mundo aqui, que é a nossa fechadura inteligente, né? Esse é o xodó da linha. A Stack está desenvolvendo cada vez mais produtos para essa linha, mas hoje eu quero apresentar o que a gente já tem dentro de casa e principalmente para que a gente diferencie aí o que é uma fechadura digital de uma fechadura inteligente, porque são coisas distintas, são produtos diferentes. Então, toda fechadura inteligente é digital, mas nem toda fechadura digital é inteligente. Então, vamos lá. O que configura uma fechadura como uma fechadura digital? É você conseguir desbloquear ela através de senha numérica, você conseguir desbloquear ela através de biometria, conseguir desbloquear ela através de cartão magnético e também através da chave mecânica. Até aí, ela é uma fechadura digital. Quando que ela passa a ser uma fechadura inteligente? Ela passa a ser uma fechadura inteligente a partir de algumas funcionalidades específicas. A primeira delas é o registro total, ou seja, você tem o registro de acesso de quem entrou na sua residência e a hora que entrou ali dentro da sua casa, tá? Além disso, criação de senhas temporárias à distância. Você consegue criar senhas temporárias para que um prestador de serviço, por exemplo, entre com uma senha única que não vai abrir a sua porta mais do que aquela vez. Ou ainda, você consegue criar senhas temporárias para casas de veraneio, casas de aluguel, principalmente, né, de temporada ou não, mas você consegue criar ali uma senha temporária que vai de um determinado período até outro período. A partir daquele momento, essa senha não funciona mais. Outra característica que configura essa fechadura como inteligente, você consegue desbloquear a porta à distância. Pelo seu aplicativo, você consegue desbloquear essa porta à distância. Por quê? Porque ela está conectada ali num sistema Wi-Fi dentro da sua casa. E aí entra no principal ponto para mim que deixa essa fechadura inteligente, que é ela está totalmente integrada com todo o sistema inteligente, com todo o sistema de automação que a gente acabou de mostrar. Então, eu posso integrar a minha fechadura, as minhas tomadas inteligentes, a toda a parte de iluminação inteligente, a minha fita de LED, aos meus interruptores, ao meu medidor de consumo, as minhas câmeras, ou seja, a partir do momento que eu entro em casa, a partir do momento que eu desbloqueio essa fechadura, por exemplo, com a minha digital, eu posso programar um cenário já completo para acenderem todas as luzes e levarem até a minha sala, ligar o ar-condicionado automaticamente e ligar minha televisão. Então, eu posso programar isso para cada pessoa que tem a sua senha, a sua digital salva nessa fechadura. Quando a minha esposa entra com a digital dela, por exemplo, pode criar um cenário das luzes se acenderem e ir até o quarto, acender a luz do banheiro, ligar o ar-condicionado do quarto e por aí vai. Ou seja, a automação ela começa desde a porta de entrada da sua casa, desde a porta de entrada do seu escritório, certo?
E aí, só para fechar aqui essa parte de fechadura, pessoal, eu queria trazer essa aqui, é o nosso templatezinho que a gente mostra aqui, onde que funciona a fechadura, eu quero teclado numérico, campainha, etc. Eu queria trazer uma informação importante, tá? Essa é uma fechadura que trabalha com 4 pilhas AA, tá? Então, você coloca as pilhas 2A aqui dentro e ela te informa pelo aplicativo qual a capacidade, o quanto de duração dessa bateria você ainda tem. Quando faltam 50 vezes, 50 desbloqueios para ela realmente parar de funcionar, a própria fechadura física começa a emitir sinais sonoros para você e começa a informar. Olha, faltam 2 vezes para acabar o nosso funcionamento, faltam uma vez para acabar o funcionamento para desligar. Mesmo assim, se o cliente esquecer de trocar as pilhas dessa fechadura, ele tem a possibilidade de colocar aqui numa porta micro USB que tem no painel frontal, colocar ali um cabo de conexão de celular com uma bateria portátil ou com o próprio celular para dar uma breve carga nessa fechadura e conseguir acessar ou com a digital ou com a sua senha e por aí vai. Tá bom? Pessoal, eu queria hoje expor um pouquinho da nossa linha de automação, na verdade consegui expor bastante até dela aqui com vocês. Queria apresentar um pouquinho também do mercado de automação, para que vocês entendam que assim, não é um mercado para o futuro. Vocês veem que já é um mercado bilionário, de bilhões de dólares aqui no Brasil, né? Então é um mercado que já acontece. É um mercado que a gente precisa estar atento sempre atento às novidades. É um mercado que muda muito rápido, que novos protocolos surgem, novas tecnologias, novas soluções surgem, novas funcionalidades. A Stack está sempre de olho nisso, está sempre pensando em trazer os produtos mais atualizados, mais tecnológicos. E eu acho que, assim, antes da gente finalizar, eu vou mostrar até esse kit de automação que eu acabei esquecendo, que é justamente para mostrar a nossa central de automação, tá? Mas só para concluir a ideia que eu estava tendo. No meu último slide aqui, eu vou falar para vocês como que a gente vende automação, né? Só para fazer uma recapitulação de tudo que a gente falou. Porque, no final das contas, vender automação nada mais é do que a gente entender o que a gente está vendendo, do que a gente conseguir transmitir para o nosso cliente aqueles benefícios. É aquilo que eu falei no começo da nossa apresentação, né? Quando eu estava falando de iluminação, é entender a necessidade do cliente e falar, olha, eu tenho uma solução com automação residencial que vai funcionar, que vai resolver o seu problema, que vai solucionar seu problema, tá? Eu acho que essa é a grande chave. E só para não deixar passar em branco aqui, a gente tem uma linha nova também, Zigbee, que é onde tem a nossa central de automação, que é o nosso Gateway Zigbee, que funciona também com outros 2 dispositivos Zigbee que a gente tem, que são nossos sensores de movimento e de aberturas de portas e janelas. Tá bom, pessoal? Eu quase me esqueci de falar desses dispositivos, que eles são tão pequenininhos que a gente acaba esquecendo de falar. Mas, basicamente, isso aqui é um sensor de movimento e um sensor de abertura de portas. Ou seja, sempre que abre uma porta, você é notificado. Sempre que alguém passa na frente do sensor, você é notificado. Essa é a funcionalidade que todo mundo conhece, que é a funcionalidade de segurança deles, né? Mas eu acho que vai muito além disso, né? Os sensores, na realidade, de automação, eles têm um papel muito mais, até mais importante do que de monitoramento, de segurança, que é o papel de gatilho, né? Que é o papel que eu programo para que algo aconteça a partir de uma percepção do meu sensor. Então, eu posso programar para que sempre que uma sala for aberta na minha empresa, o ar-condicionado seja ligado automaticamente. Posso programar para que sempre que alguém passe ali no corredor na frente do meu sensor de movimento, as luzes se acendam por 1 minuto automaticamente, assim como a gente tem aqueles sensores em hall de prédio, né? Basicamente é isso, pessoal. E só para a gente recapitular tudo que a gente falou hoje, né? Bom, como que a gente vende automação? Entendendo do que a gente está falando, né? Primeiramente, o que é automação? É um dispositivo que visa trazer mais conforto. Aliás, é um sistema ali integrado a dispositivos que visa melhorar a vida das pessoas. Ou seja, vou trazer mais conforto, mais segurança e mais economia na conta de luz, no final das contas, tá? O que faz a automação, né? Para eu sempre pensar naquela solução, o que eu posso agregar de solução para o meu cliente? Bom, controlar dispositivos à distância, fazer a programação dos dispositivos e criar ambientações completas com automação, tá? E, finalmente, por que trabalhar com automação, né? Não sei se a gente está falando aí com revendedores, se a gente está falando com lojistas ou com eletricistas, mas a gente trabalha com automação para não deixar dinheiro na mesa, gente. Os dados mercadológicos estão aí, e eu mostrei para vocês justamente para trazer isso. É um mercado gigantesco. Não trabalhar com isso é deixar dinheiro na mesa.
vocês vão ver que cada vez mais os clientes vão demandar isso. E eu acho que vai até mais do cliente demandar. Às vezes a gente consegue instruir o cliente para que ele entenda que existe uma solução para aquele problema dele. Tá bom? Pessoal, basicamente esse era o tema do nosso webinar. Nossa, falei pra caramba aqui, quase 1h10 de apresentação. Leonardo e Bruna, que eu sei que estão acompanhando a gente aqui, eu fico aberto aí a responder as perguntas. Se tiver alguma pergunta no chat, alguma coisa, eu fico à disposição. Obrigado, Henrique. Obrigado pela apresentação. O pessoal aqui comentou, gostou bastante, achou excelente sua apresentação. E temos uma pergunta aqui do Geraldo Cavalim. Acho que era no momento ali que você estava falando das lâmpadas, né? Em caso de falta de energia, por quanto tempo o dispositivo permanece conectado? Vamos lá. Ó, Geraldo, no caso de falta de energia, na realidade, acabando a energia, você não tem mais iluminação na sua casa de nenhuma forma, né? Não tem um gerador dentro desses dispositivos, então nada vai funcionar na falta de energia. Agora, no retorno da energia, e essa é uma pergunta que o pessoal sempre faz bastante, se esses dispositivos voltam desconectados, se você precisa configurar tudo de novo, e não. Isso não acontece. Isso acontecia lá nos princípios da automação, quando esses dispositivos inteligentes, principalmente sem fio, começaram a surgir que, putz, tinha uma queda de energia, a hora que voltava tudo desconfigurado, precisava configurar de novo. Isso não acontece mais. Então, você não tem mais energia, acabou a energia da sua casa, está sem iluminação. Porém, a hora que volta a energia, você mesmo, pelo aplicativo, vai programar para o cliente, ou você, como cliente final, vai programar ali para você mesmo, se você deseja que essa luz volte acesa, se você deseja que ela volte sempre desligada, ou se você deseja que ela volte no último estado que ela estava antes da luz acabar. Tá? E outra informação que eu acho super importante citar, bom que você fez essa pergunta, que é com relação à internet, né? Que o pessoal fala, tá bom, mas eu conectei toda a minha casa aqui, fiz toda a iluminação via Wi-Fi, só que minha internet oscila, minha internet oscilou aqui no momento, fiquei sem Wi-Fi. Eu vou ficar sem luz? E de forma alguma, tá? De forma alguma. Se você ficar sem internet, você naquele momento específico sem internet, fica ali sem a programação, fica sem poder operar esses dispositivos via assistente de voz ou via aplicativo. Mas fisicamente, clicando ali nos seus interruptores, nos botões, nas teclas, tudo está ligado eletricamente como um interruptor convencional. Então, tudo vai estar funcionando normalmente. Tá bom? Não sei se eu respondi sua pergunta corretamente, mas basicamente é isso. Bom, eu queria novamente agradecer vocês, agradecer a Dimensional, o Grupo Sonepar como um todo, agradecer a parceria que nós temos aí entre Stack, Schneider e Grupo Sonepar, e agradecer também todo mundo que ficou aí com a gente todo esse tempo, todo o pessoal que ficou nos assistindo, nos ouvindo. Eu me deixo à disposição, pessoal, junto aí com o pessoal da Dimensional, eles têm aí o meu contato também, então se tiverem dúvidas, se quiserem falar diretamente com a Stack também, eu vou deixar meu contato junto para o pessoal da Dimensional e eu fico à disposição de vocês, e é isso, muito obrigado novamente.